Nascimento e primeiros anos de Sansão. A história de Sansão começa de maneira milagrosa, com um anúncio celestial que estabeleceu o cenário para a vida extraordinária que ele levaria. Este período inicial é fundamental para entender o contexto e o destino de Sansão como um dos juízes de Israel. Na época do nascimento de Sansão, os israelitas estavam em um período de grande dificuldade e opressão. Eles haviam se afastado dos caminhos de Deus, adorando deuses estrangeiros e esquecendo os mandamentos do Senhor. Como resultado, Deus permitiu que os filisteus, um povo poderoso e inimigo, os oprimissem. Os filisteus dominaram Israel por 40 anos, impondo seu domínio sobre a terra e trazendo grande sofrimento ao povo de Deus. Foi nesse contexto que o anjo do Senhor apareceu a uma mulher estéril, esposa de Manoá, da tribo de Dan. A Bíblia nos conta que essa mulher não tinha filhos, uma situação considerada uma grande desgraça naquela época. O anjo lhe trouxe uma mensagem de esperança e promessa. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tiveste filhos. Porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte e de comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. O anjo do Senhor deu à mulher instruções específicas sobre como ela deveria se comportar durante a gravidez. Ela não deveria beber vinho ou qualquer bebida forte, nem comer nada impuro. Essas restrições eram parte do voto nazireu, um voto de consagração especial a Deus, que deveria ser mantido durante toda a vida do menino. Quando a mulher contou a seu marido, Manoá, sobre a visita do anjo e a mensagem recebida, Manoá orou ao Senhor pedindo que o homem de Deus retornasse para dar-lhes mais instruções sobre como criar o menino que estava por vir. Deus atendeu à sua oração, e o anjo do Senhor apareceu novamente à mulher, enquanto ela estava no campo. Ela correu para chamar Manoá, que conversou com o anjo e recebeu confirmação das instruções. Manoá então ofereceu um sacrifício ao Senhor. Quando o fogo do sacrifício subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama, e Manoá e sua esposa caíram com o rosto em terra, reconhecendo que haviam visto um mensageiro divino. O tempo passou e, conforme a promessa do anjo, a mulher concebeu e deu à luz um filho. Eles o chamaram de Sansão, significa sol ou pequeno sol, refletindo a esperança de que ele traria luz e libertação a Israel. Sansão cresceu e o Senhor o abençoou. Desde o nascimento ele foi consagrado como nazireu. Isso significava que ele deveria seguir regras específicas. Nunca cortar o cabelo, evitar bebidas alcoólicas e manter-se puro. Essas práticas simbolizavam sua consagração a Deus e a força divina que ele receberia. Os primeiros anos de Sansão não são detalhados extensivamente na Bíblia, mas podemos inferir que ele foi criado com cuidado e atenção às instruções do anjo. Manoá e sua esposa teriam ensinado a Sansão sobre seu chamado especial e sobre a importância de sua consagração a Deus. A mão do Senhor estava sobre Sansão desde a infância. À medida que ele crescia, ele começava a perceber a força extraordinária que possuía, um dom de Deus que seria crucial na luta contra os filisteus. A infância e os primeiros anos de Sansão foram marcados pela preparação divina para sua futura missão. Ele foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer, e sua vida foi dedicada a um propósito específico: começar a libertar Israel da opressão dos filisteus. Sua força não era apenas física, mas também espiritual, simbolizando a presença e o poder de Deus em sua vida. A história de Sansão nos ensina sobre a importância da consagração e da obediência a Deus desde o início da vida. Seus pais, ao seguirem as instruções do anjo, desempenharam um papel vital na formação de seu caráter e na preparação para sua missão divina. As proezas de Sansão. Sansão é lembrado por suas incríveis proezas e feitos que demonstram sua força física extraordinária. Ele foi chamado por Deus para libertar Israel da opressão dos filisteus, e suas ações heróicas são narradas no livro de Juízes, capítulos 14 a 16. Essas proezas não só mostram seu poder físico, mas também a intervenção divina em sua vida. O encontro com o leão. Uma das primeiras demonstrações da força de Sansão ocorreu enquanto ele viajava para Timna para buscar uma esposa filisteia. No caminho, um leão jovem veio rugindo em sua direção. A Bíblia descreve como o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão,
e ele rasgou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. E veio um filhote de leão, rugindo contra ele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que ele rasgou o leão ao meio com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mais tarde, ao retornar para casar-se com a mulher filisteia, Sansão encontrou o cadáver do leão com um enxame de abelhas e mel dentro dele. Ele comeu o mel e levou um pouco para seus pais, mas não lhes contou de onde vinha. Esse incidente levou à criação de um enigma durante o casamento, que gerou conflito com os filisteus. O enigma e a vingança. No casamento, Sansão propôs um enigma aos filisteus. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Ele apostou 30 mudas de roupas se eles conseguissem resolver o enigma em 7 dias. Incapazes de decifrá-lo, os filisteus as ameaçaram a esposa de Sansão, que então revelou a resposta. Enfurecido pela traição, Sansão foi a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e entregou-as aos que resolveram o enigma. Isso marcou o início de uma série de conflitos com os filisteus, as raposas com tochas. Ainda enfurecido pela traição dos filisteus e pela entrega de sua esposa a outro homem, Sansão decidiu vingar-se novamente. Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas em seus rabos, incendiou as tochas e soltou as raposas nos campos dos filisteus. Fogo destruiu suas plantações, vinhas e oliveiras. Então Sansão foi e capturou 300 raposas, amarrando tochas nos rabos das raposas, soltou-as nos campos de grãos dos filisteus, incendiando tudo. Esse ato de vingança causou grande destruição e prejuízo aos filisteus, intensificando ainda mais a animosidade entre eles e Sansão. Batalha com a queixada de jumento. Os filisteus, furiosos com Sansão, mobilizaram o exército para prendê-lo. Os homens de Judá, temendo a retaliação, concordaram em entregar Sansão aos filisteus. Eles o amarraram com cordas novas e o levaram para os filisteus. Porém, o Espírito do Senhor novamente veio poderosamente sobre ele, e as cordas que amarravam seus braços se desfizeram como fios de linho queimados. Ele encontrou uma queixada de jumento e com ela matou 1000 homens. E achando uma queixada fresca de jumento, estendeu a mão e a tomou e feriu com ela 1000 homens. Após a batalha, Sansão estava extremamente sedento. Clamou a Deus, que abriu uma cavidade na rocha para fornecer-lhe água, revigorando a derrubada dos portões de Gaza. Sansão continuou a provocar os filisteus, e em uma ocasião foi para Gaza, onde se deitou com uma prostituta. Os filisteus cercaram a cidade, planejando capturá-lo ao amanhecer. No entanto, Sansão levantou-se à meia-noite, arrancou os portões da cidade, juntamente com os batentes e as trancas, e os carregou até o topo de uma colina em frente a Hebrom. Então Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e, tomando as portas da cidade com as suas ombreiras e as trancas, as pôs sobre os ombros e as levou para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Essa façanha demonstrou não apenas sua força, mas também sua ousadia e desprezo pelos filisteus. A traição de Dalila e a queda de Sansão. A história de Sansão toma um rumo dramático com sua relação com Dalila. Os filisteus subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Após várias tentativas fracassadas, Sansão finalmente revelou que sua força residia em seu cabelo, pois ele era nazireu desde o nascimento. Dalila cortou seu cabelo enquanto ele dormia, e os filisteus o capturaram, cegaram-no e o levaram como prisioneiro para Gaza. A vingança final e a morte. No clímax de sua história, os filisteus trouxeram Sansão para um templo em Gaza para divertir a multidão. No entanto, durante o seu cativeiro, seu cabelo começou a crescer novamente. Sansão orou ao Senhor, pedindo força uma última vez para vingar-se dos filisteus. Colocado entre os pilares do templo, ele empurrou com toda a sua força, derrubando o edifício e matando mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: "Coloca-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas." Então Sansão orou ao Senhor: "Ó Senhor soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, por favor, dá-me força mais uma vez, e deixa-me com um só golpe vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos." As proezas de Sansão são lendárias, e demonstram não só sua força física, mas também a forma como Deus usou um homem imperfeito para cumprir seus propósitos. A história de Sansão é um lembrete poderoso do potencial humano quando se está em sintonia com o poder divino, e das consequências de se afastar desse caminho. Se gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva-se no canal,
Compartilhe essa história para alcançar mais pessoas e deixe seu comentário.